Começou, enfim, a retirada da samalmeira da Praça Santuário. Estava marcada para hoje. O trecho da Avenida Generalíssimo Deodoro, esquina com a rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, está com o trânsito parcialmente isolado e é para lá que nós vamos agora ao vivo com a repórter Juliana Alvarez. Juliana, essa retirada ela acontece em duas etapas, não é mesmo? Bom dia para você. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, havia um trabalho inicial, um planejamento inicial de que seria cavado no entorno dessa samalmeira para que depois fosse feita a retirada por completo. Mas aí a gente esbarraria numa outra questão, que é a estrutura aqui da Praça Santuário. Então eles optaram por fazer a retirada da árvore por partes, como se ela fosse aos poucos fatiada. No início da manhã, por volta de 9h30, esse trabalho começou. Os profissionais da SEMA já fizeram a retirada de duas partes da árvore e esse trabalho deve continuar pelos próximos dias. Aqui eu vou pedir para o Juracy Rabelo mostrar para você. Parte dessa rua está isolada, que é a rua que fica na lateral da Basílica. A gente vê ali dois agentes da CEMOB parados. A ideia é que eles pudessem fazer a orientação desse trecho, mas o que a gente viu ao longo da manhã não foi bem isso. Pessoas da própria SEMA que estavam trabalhando na retirada do vegetal que estavam fazendo a orientação do trânsito. Vamos mostrar o outro lado, Juracy, por favor? Aqui também parte da Generalíssimo está interditada, porque os caminhões para fazer a retirada do vegetal estão aqui posicionados, né? Estão fazendo a retirada dos galhos e tudo mais, então parte dessa via também está interditada. Logo que começou o trabalho, esse trânsito ficou bem complicado, porque não tinha uma sinalização adequada e eram os próprios profissionais da SEMA que estavam orientando, mas as pessoas estavam com paciência, estavam vendo que se tratava da retirada dessa samalmeira e todo mundo passou por aqui tranquilamente, não teve nenhum problema. Bom, como vocês podem ver, parte da grade que cerca aqui a Praça Santuário acabou vindo ao chão, em razão de parte da árvore que foi retirada mais cedo. Por hora, não tem ninguém aqui trabalhando, os profissionais da SEMA estão descansando nesse momento, né? E aqui, olha só, dá pra gente ver o quanto a árvore tá oca. E a gente conversou com profissionais da SEMA, também tive a oportunidade de conversar com profissionais da UFRA que trabalharam no diagnóstico do vegetal e eles disseram que, de fato, por dentro a árvore está oca, né? Ainda que parte dela ainda esteja viva, ela está completamente oca e aqui a gente pode ver, ó, como ela foi tomada por cupins, é impressionante. E a gente também viu muitas pessoas aqui parando para ver essa movimentação e muita gente se lamentando pela retirada da samalmeira, que foi inclusive uma decisão tomada pela diretoria da Festa de Nazaré, depois de receberem aí o laudo técnico da Prefeitura de Belém, da SEMA, com a UFRA, que falaram sobre essa situação. Eles tentaram fazer um replantio de galhos na árvore, mas como ela já está oca por dentro, não haveria sustentação. E aí correria risco dos galhos que seriam replantados virem ao chão de novo, e aí a gente ter uma nova tragédia aí dessa vez mais que anunciada, né? Então é isso, o trabalho por aqui vai continuar daqui a pouquinho, depois do almoço, e a gente vai continuar por aqui atualizando vocês sobre a situação, esse trabalho de retirada que começou hoje, Priscila. Muito obrigada, Juliana. É um trabalho delicado que deve durar pelo menos 8 dias, é a previsão inicial da Secretaria de Meio Ambiente de Belém. A partir desse laudo que foi feito com a UFRA, a administração da diretoria da Festa de Nazaré, que é quem administra, inclusive, a Praça Santuário, teve essa decisão, então, de retirada total diante da qualidade da saúde desta samalmeira, que é considerada a mais antiga até então que havia na cidade. É esta samalmeira, a famosa samalmeira que abrigava centenas de milhares de periquitos também, na época da revoada. Esses animais migraram para outras árvores, com certeza, mas sentiram a ausência do abrigo que essa samalmeira proporcionava a várias espécies de aves aqui da nossa região. Já já a gente volta a falar um pouco mais sobre essa retirada, um assunto do dia que interfere diretamente no trânsito do centro da cidade, vai refletir
também na Avenida Nazaré e na própria Avenida Generalíssimo Deodoro, diante de parte da pista isolada para o trabalho das equipes. Aqui a gente já tem pelo aplicativo Waze a informação da Avenida Breja Guiar, de como é que está. A Avenida Nazaré está em laranja ainda, mas a Breja Guiar, essa sim já está com alerta em vermelho, indicativo de congestionamento nesse trecho agora. Também um pouco mais aqui, temos a Rua Boaventura da Silva, também com trânsito bastante intenso nesse trecho. A Avenida Gentil Bittencourt, a gente tem Alcindo Cancela e aqui todas essas, desde a Rua Oliveira Belo, Antônio Barreto e Boaventura, já com o trânsito em laranja, indicativo de que o trânsito já começa a ficar mais intenso nessa área. E a gente tem aqui mais uma imagem, vamos mostrar do alto. A fluidez do trânsito está até boa, aí nesse trecho da Avenida Generalíssimo Deodoro, que é bem em frente à Praça Santuário. E aí, os caminhões que vão receber esse material retirado, né, a samalmeira retirada, ficam aí recebendo esse material que ainda deve ter uma destinação. E isso a gente vai ficar acompanhando também o que será feito com esse resto da samalmeira, que parte dela se perdeu e desabou. E a gente acompanhou com muito pesar isso que aconteceu. E aqui a gente tem já a travessa Quintino Bocaiúva com a Nazaré. O trânsito que fica mais complicado, é muito carro parando em fila dupla, fila tripla, e isso compromete demais o trânsito, que é pesado, com muitos ônibus, muitas linhas de ônibus que passam por essa área da cidade. E agora a gente volta ao vivo a Belém, porque a repórter Juliana Alvarez está lá no local onde vem sendo feita a retirada da samalmeira em etapas para que essa área seja liberada, porque esse vegetal, infelizmente, não pode continuar aí diante do laudo que foi feito pela Secretaria de Meio Ambiente com a UFRA. Juliana, como é que está o trânsito agora por aí, que é uma preocupação por ser uma área de extrema movimentação na cidade? Então, Priscila, o trânsito continua muito tranquilo por aqui, a gente não tem qualquer tipo de intercorrência. Parte das pessoas já sabiam que essa samalmeira seria retirada do local, que estão habituadas a passar por aqui, então está tudo bem tranquilo e apenas parte da via está interditada, o que já facilita o trânsito aqui por esse pedaço. Mas é muito importante a gente falar em que momento a gente chegou até aqui, né, para que essa árvore fosse retirada. A samalmeira, ela é bicentenária, como a gente já falou, e em fevereiro desse ano, parte da copa dela caiu, assustando aqui os moradores. Foi numa madrugada e não tinha motivo aparente para essa queda, né? Porque ela não apresentava sinais externos de apodrecimento, mas por dentro, depois, se constatou que ela estava parcialmente comprometida por cupins. O que chama atenção é que em outubro do ano passado, a mesma árvore passou por uma avaliação e por um tratamento antes do círio para evitar qualquer tipo de acidente durante a procissão, e naquele período não havia qualquer indicativo de risco de queda da árvore. Mas, mesmo assim, meses depois, mais especificamente em fevereiro desse ano, parte da copa caiu, uma árvore de 25 metros, com quase 200, praticamente 200 anos, veio abaixo. Como não havia esse sinal externo do que poderia ter provocado, começou uma investigação da SEMA em parceria com a UFRA para identificar o que provocou essa queda. E aí foi constatado que a saúde da árvore estava comprometida. Parte dela, na verdade, por dentro dela, ela está oca. Ainda que viva, parte dela está bem danificada. A gente mostrou mais cedo, na nossa primeira entrada, o quanto a árvore vinha sendo comprometida e tomada por cupins. E com isso, havia risco de que, novamente, ela viesse abaixo com as chuvas. E aí, a diretoria da festa, em diálogo com a SEMA e com a UFRA, decidiram por fazer a retirada desse vegetal. A gente sabe que é uma árvore que tem muita história, especialmente quando a gente fala de Círio de Nazaré, da Praça Santuário. É uma das árvores mais antigas aqui da Praça Santuário, se não a mais antiga. Tem sim um peso, uma relevância para a nossa história. Como eu disse para vocês, conversei mais cedo com algumas pessoas que passavam por aqui e muitas demonstravam tristeza mesmo por ver que a árvore estava sendo cortada, mas a gente também entende que é pela saúde dessa árvore e que para nenhum tipo de acidente volte a acontecer
aqui nesse perímetro. E uma outra informação importante é que depois da retirada do vegetal, a SEMA e a diretoria da festa vão fazer o estudo para fazer um plantio de uma nova árvore. Então esse perímetro aqui não vai ficar sem árvore, a gente pode ficar tranquilo enquanto a isso, e também vai trazer mais segurança para quem frequenta esse local. Priscila. Muito obrigada, Juliana, reforçando que esse cruzamento está parcialmente isolado, principalmente pela Avenida Generalíssimo Deodoro. A calçada não está liberada para o acesso de pedestres, então é bom evitar o acesso, porque há homens trabalhando, há equipamentos pesados e também há toda essa estrutura que está sendo retirada. Pelo menos 8 dias de trabalho para a conclusão das 2 etapas que foram divididas entre a estrutura do tronco e também as raízes desta samalmeira. É um trabalho que exige cautela para que não haja nenhum tipo de incidente novo quando se trata de uma árvore de extremo tamanho e com muito peso também. Muito obrigada, Juliana.